Boa noite, igreja. A paz do Senhor. Estamos felizes? Quem está feliz aí? Vamos ficar mais? Amém. Hoje a pastora Madelon ia pregar, mas as costas estavam meio atacadas, mas já está melhor. Vocês vão ter que me aturar. Amém? Dose dupla. Abra sua Bíblia em Lamentações. Hoje a pastora até colocou de manhã no grupo lá. Lamentações 3, versículo 39 e 40. Amém? Esses unidos aí que é. Nossa. Obrigado. Apaga? Glória a Deus. Lamentações 3, versículo 39 e 40 fala assim: De que queixa o homem vivente? Queixa-se cada um dos seus pecados. Examinemos os nossos caminhos, experimentemo-los e voltemos para o Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer por essa noite, o privilégio de estarmos escutando tua palavra. Já passamos pelo privilégio de estar te adorando. E agora nós estamos aqui para receber uma palavra direta do teu trono para nossas vidas, Senhor. Porque nós precisamos, Senhor. Precisamos. Nós necessitamos para nossas vidas. Por isso eu te peço, Espírito Santo de Deus, venha o teu reino, venha a tua vontade sobre as nossas vidas. Hoje nós vamos falar da tua graça, Senhor. Que o teu Espírito possa trazer o entendimento para nossas vidas, Senhor. Da profundeza do que é a graça, a tua graça para nós. Que a gente possa saber e poder tomar posse e usar nas nossas vidas, Senhor, aquilo que o Senhor preparou para nós através da tua graça. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? A graça e o amor de Deus em movimento, um favor totalmente merecido que Ele concede à humanidade. É através da graça que a gente recebe o perdão e a vida eterna. Amém? E hoje, essa palavra é para que a gente possa trazer um entendimento para nossas vidas do que é a graça. Porque se a gente não entender, a gente não toma posse, a gente não executa nas nossas vidas o poder da graça. Vai ser algo muito legal de se falar, mas algo não profundo, sem poder para nossas vidas. E essa palavra que nós falamos agora em Lamentações, tem muito a ver com a graça. Porque o Senhor, Ele a todo momento, Ele está dando uma chance, está nos chamando para nos ajustar com Ele. Isso é a graça de Deus. Porque lá atrás você pecava, morte. E a partir do momento que a graça entra, você se arrepende, você é perdoado. E para falar de graça, não mais do que um homem que passou por isso, o apóstolo Paulo, que ele teve o entendimento e ele escreveu muito sobre isso nos livros, nas epístolas. E Paulo, ele fala um pouco sobre Paulo, quem era Paulo, né? A descrição de Paulo
era muito grande para a época. Então, Paulo, ele tem duas fases, de Saulo e de Paulo. Todos nós sabemos a formação dele judaica, fariseu, e depois esse homem, ele passa de perseguidor, ele passa sim a levar a palavra do Senhor. Então você vê um homem que vem de tradição judaica, descendente de Abraão, hebreu dos hebreus, legitimamente judeu, da tribo de Benjamim, fariseu, educado aos pés de Gamaliel, formação judaica, formação grega, cidadão romano de nascença. Ele tinha cartas que todo aquele que falasse alguma coisa que Jesus era rei, ele tinha autorização para matar em nome de Roma, porque naquela época ninguém podia se levantar dizendo que tinha um outro rei, porque um rei só tinha na época, que era o imperador, sabe, o César, meu xará, porque eu sou Júlio César, então ninguém riu, tudo bem. É porque vocês estão concentrados na palavra, eu entendo. E Paulo, tu imagina Paulo com essa formação toda e de repente ele passa, ele ali na estrada para Damasco, ele tem um encontro com Jesus e ali ele se converte. Agora pergunto eu, você acreditaria na conversão de Paulo? É como se a gente falasse assim, o líder do Hamas se converteu e está levando a palavra de Jesus. Aquele que queria matar e de repente agora ele se converte e começa a falar do amor de Cristo. Está entendendo a profundidade na época, o impacto que foi? Que quando os apóstolos chegaram para falar com Paulo, todo mundo ficou com o pé atrás, que ninguém acreditava nele. Então, esse homem, agora, por que eu estou falando dele, assim, todas essas características de Paulo? Porque Paulo, eu acredito que ele era um cara que ele se achava o tal, porque ele tinha todas as formações. Se Platão fosse daquela época, ele teria um papo de igual para igual, porque ele tinha muito conhecimento, Paulo. Ele falava várias línguas, esqueci de falar, ele falava hebraico, aramaico, grego, latim. Imagina o conhecimento que esse homem tinha. E de repente, ele cai do cavalo. E aí ele começa a aprender o que é ser cristão. E aí Paulo, ele passa por essa transformação, porque a partir do momento que ele tem toda uma formação, gente, é normal do ser humano mostrar os seus diplomas, mostrar as experiências, mostrar, sabe, conhecimento, né? Você se apega nessas coisas para mostrar quem você é. E a partir do momento que ele encontra Jesus, ele fala em Filipenses 3, 7, 8. Ou então vou abrir aqui. 3, 7, 8. Que ele pega e ele fala que tudo isso que ele tinha, mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como escória, como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Eu quero dizer que toda a formação dele, toda a experiência dele, todo o farisaísmo que ele tinha, tudo isso aí para ele era como perda.
que importava ele ganhar a Cristo. E aí aquele homem que era, sabe, um maioral em conhecimento e tudo mais, ele entende que isso tudo perante Cristo não resolve nada, não adianta de nada. Porque quando nós chegamos perto de Cristo, ele apresenta algo para nós que faz toda a diferença, que é a graça dele. E que não adianta você ter formação ou também não ter formação, todos nós estamos iguais perante ao Senhor, porque o que vale é ganhar a Cristo. E aí entrarmos na graça dele. Ao ponto que, em 2 Coríntios 11, no 30, quando ele vai falar sobre ele, 2 Coríntios 11, 30, ele fala: se é preciso gloriar-me, que seja no que diz respeito à minha fraqueza. Aquele homem que tinha todas aquelas insígnias, aquelas formações todas, ele estava ali, se é para falar de mim, que eu quero falar das minhas fraquezas. Porque ele entendia que era necessário exaltar o nome do Senhor e não ele. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do 31, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o que governava sobre o rei Aretas, pôs guardas às portas da cidade dos damascenos, para me prenderem. Mas por uma janela da muralha, desceram-me num grande cesto, e assim escapei das suas mãos. Aqui em Damasco, o governador que o Império Romano colocou ali naquela região, mandou pegar Paulo, prender Paulo. Eles fizeram um cerco em Damasco para pegar Paulo. Todas as saídas, as portas estavam cercadas. Mas os seguidores de Cristo, desceram ele por um cesto para fugir daquela cidade. E além disso, 40 homens judeus, eles fizeram um pacto que não iam nem comer nem beber até matarem Paulo. Tem noção disso? Se eu chegar... Não, por você não, porque aí você já desmaia. Essa aí já... Mas já imaginou, pastor Coquito, chegar e falar assim: olha, tem 40 radicais aí que estão em jejum, sem comer, sem beber, querem te pegar, vão te matar. Gente, tamanha perseguição contra Paulo. Por que isso? Porque o Paulo não era qualquer um. Paulo era um homem que conhecia a lei, ele era aquele que todos sabiam que ele perseguia os cristãos, ele caminhava, sabe, querendo pegar os cristãos, matou cristão, ele estava junto ali quando Estevão morreu. Então todos sabiam, né, que Paulo, se ele se converteu mesmo, né, diz até que é uma das maiores, né, evidências da ressurreição de Cristo foi a conversão de Paulo. Porque uma pessoa que não conhecer Cristo e aceitar Jesus é uma coisa, mas Paulo, de perseguidor, ele ser aquele seguidor, foi algo impactante. Por isso que os judeus queriam matar ele, que ele tinha que calar ele. Quando ele sai de Damasco e ele vai para Jerusalém, os apóstolos começou um rebuliço porque queriam pegar ele lá. E aí os apóstolos conversam, fala para Bartimeu: Bartimeu, tem que tirar esse rapaz daqui, porque tá ruim. Quando chega Paulo, você vai ver em Atos 9, tudo isso aí. E aí quando chega Paulo, não, Jesus já falou comigo, eu tenho que ir para Tarso. E aí ele vai. Só que uma coisa que é importante, Paulo, com toda a sua formação, o Senhor botou ele num cesto.
E ali ele ficou naquele cesto, desceu naquele cesto, e ali começou um tratamento na vida de Paulo, que ele precisava para a vida dele, para desconstruir tudo aquilo que ele tinha aprendido, para ele entrar numa nova vida com Cristo. Às vezes o Senhor nos bota em determinados cestos, que é para nos livrar de uma cidade, livrar de uma situação, e a gente não está entendendo, porque eu, com toda a formação, tu imagina como é que Paulo chegava, gente. Chegou o homem, chegou o cara, e de repente ele fugido, tendo que sair da cidade dentro de um cesto. E muitas vezes acontece isso com a gente não está entendendo, porque Deus está pegando a gente e colocando dentro de um cesto, para nos livrar de uma situação muito pior. Lembra quando preguei sobre Mefibosete? Deus arrancou ele do rei, do palácio, porque o palácio daquele momento era proteção para ele? Não, era morte. Era morte. Lodebar era proteção. Então, às vezes, tem coisas que começam a acontecer na nossa vida, a gente não está entendendo, mas é um mover de Deus na nossa vida para nos proteger. Ele, com certeza, não queria sair da cidade no cesto, mas Deus colocou ele dentro do cesto, para proteger ele e guardar a vida dele. E muitas vezes nós vamos passar por situações assim, queridos, de botar dentro de um lugar que a gente não gostaria de estar, mas porque ali naquele local é tratamento do Senhor para nossas vidas. Porque você imagina Paulo com toda aquela formação, com todo entendimento, todo conhecimento, e ele ter que se esvaziar para que Cristo, a graça, e começasse a entender a graça de Deus. A gente, por muito pouco, já é difícil de nós recebermos um tratamento de Deus para a nossa vida. E aí eu entro em 2 Coríntios 12, que aí Paulo vai mais além, e aí ele chega, ele começa a entender que se ele tiver que se exaltar, seria na fraqueza dele, e ele fala de um homem na terceira pessoa, porque ele não queria se exaltar, que foi arrebatado, mostrando que ele estava já entrando no tratamento de Deus, que Deus começou a mudar o coração dele, e ele fala em 2 Coríntios 12, é necessário gloriar-me, embora isso não adianta nada, passarei a visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indizíveis, as quais não é lícito ao homem falar. De um assim me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Ainda que me gloriasse, não seria insensato, porque estaria dizendo a verdade, mas abstenho-me, para que ninguém pense de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. 3 vezes orei ao Senhor para que o afastasse de mim. Ele, porém, me disse: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Portanto, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Pois quando estou fraco,
então é que sou forte. Ninguém quer passar por isso, né, gente? Mas esse caminho é necessário para nós atingirmos a graça de Deus. Eu acho, tá, gente? Vou deixar bem claro. Eu acho. Não está na Bíblia. Mas eu acho que o espinho de Paulo era o seu orgulho, a sua soberba, tamanho o conhecimento que ele tinha. E Deus ali trabalhou ele de uma forma. Você vê que ele é arrebatado. Ele fala que coisas que não podia, indizíveis. Coisas indizíveis, gente, que não dá para traduzir, não dá para explicar o que ele viu. Mas aí, ele quando vem, agora é aquele cara, né? Poxa, foi arrebatado, oh glória, recebi uma experiência maravilhosa com Deus, aleluia. Senhor, e aí, o que tem agora para mim lá? Um mensageiro de Satanás. Eita ferro. Mas, Senhor, eu fui arrebatado. O Senhor me mostrou coisas indizíveis. E agora o Senhor me bota um mensageiro de Satanás para me bofetear. É isso mesmo? É, Paulo. E ele ora 3 vezes. E Deus fala para ele: a minha graça te basta. Amados, parece que a gente passa assim, parece não, é normal a gente passar muito batido assim, a minha graça te basta. Tá? É como se o Senhor falasse com ele: a minha graça te basta, dá teu jeito, se vira. A minha graça te basta. O Senhor deu uma chave para ele. Que essa chave, ele usando, ele tendo acesso à graça de Deus, ele estava tendo acesso ao reino de Deus. Porque como a gente já falou aqui, tem coisas que só vão mudar na nossa vida através da manifestação do reino de Deus na nossa vida. E tu imagina, se você fosse curado de tudo, fosse a pessoa mais sarada, você estaria procurando, buscando o reino de Deus? O problema do ser humano que ele é uma pessoa, desculpe falar, nós somos interesseiros. Infelizmente, nós somos interesseiros. Nós procuramos bênçãos, nós procuramos solução de problemas, nós queremos ser felizes, nós queremos que tudo dê certo na nossa vida, não queremos sofrer. Isso está errado, gente? Não, claro que não. Isso é do ser humano. Isso é lindo, isso é bonito, a gente precisa buscar isso sim. Deus faz milagres, Ele ouve nossas orações, Ele dá resposta, Ele cura, Ele transforma, restaura, Ele liberta. Não? Sim, Ele faz isso tudo. Mas isso é consequência do poder dEle, da relação dEle com a nossa vida. Porque o que Ele quer é que a gente entenda e busque na profundeza o que é a graça dEle. Que a gente toque na graça dEle. Porque, amados, tem coisas na nossa vida que a gente só vai viver através da graça, do poder de Deus na nossa vida. Não adianta. Você quer ver uma coisa? Como nós vamos ser curados do orgulho? Tem teorias aí que diz que o orgulho não é nem curado, mas está amarrado. Porque assim a gente está tirando o poder do Espírito Santo. Amém? Mas imagina o orgulho, para você tratar o orgulho.
Por isso, às vezes Deus deixa uns espinhos na nossa vida, bota a gente dentro de algum cesto para o tratamento nosso, para a gente abrir mão, porque parece ter um bichinho dentro de nós falando assim, não, você vai conseguir, você vai dar um jeito, você vai resolver essa situação, você é capaz, vai lá, vai dar certo, tenta. E a gente é muito independente. A gente queremos sempre ser autossuficiente, queremos sempre dar o jeito nosso, deixa que eu resolvo, eu dou o meu jeito, eu me viro. E essa independência com Deus faz com que, às vezes, Ele deixe alguma coisa na nossa vida para que a gente vá até Ele, para que a gente possa, Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso do Teu poder se manifestar na minha vida. Porque o pai não quer filho independente. Pai não quer filho rebelde. Pai quer filho obediente. Pai quer filho que dependa dele. Pai quer filho que vá até a presença dele e busque no Pai as soluções para a sua vida. E às vezes a gente fica reclamando, ruminando, poxa, que esse negócio de espinho, que droga. Poxa, Paulo, um homem que foi tão usado, precisava ter um espinho, para que ele não se ensoberbecesse, para que ele não, a vaidade não entrasse nele. Era necessário, para que ele, olha, abaixa a sua bola. E ele teve esse entendimento ao ponto dele falar, se eu tiver que me gloriar, vou me gloriar nas minhas fraquezas. E é o ponto que ele chega, uma hora que ele fala, quando eu sou fraco, aí que eu sou forte nele. A questão é que a gente não quer ser fraco. Não queremos perder. Não queremos perder o jogo. Já viu como nós somos pessoas competitivas? Não é? Vai jogar vôlei, nossa, uma briga e tudo, meu Deus do céu, vamos embora, e um mexendo, sabe, com o outro, sabe? Não tem essa. Perder, essa aqui, então, nossa, detesta perder, meu Deus. Ninguém gosta de perder. Ninguém sabe, mais uma vez eu perdi, aleluia, glória a Deus, ô bênção. E aí, como é que foi? Pô, perdi umas 5 vezes, glória a Deus. Não tem essa. Mas com Cristo, a relação nossa com Ele é perder para ganhar. Porque Ele só vai se manifestar na nossa vida quando a gente perde, entrega para Ele, para que Ele se manifeste. E a questão é nós abrirmos mão, sair do controle para que Ele entre. Porque enquanto nós ficarmos tentando resolver do nosso jeito, dando o nosso jeito, não vamos conseguir chegar a lugar nenhum. E aí eu escrevi aqui, para que serve os espinhos na carne? Para que serve o espinho na carne? Mostrar a minha fraqueza, mostrar que eu sou insuficiente, mostrar que eu sou limitado e que eu preciso dele. Porque senão, meu irmão, pode ver, quem tem formação aqui, a primeira coisa que você quer é falar para todo mundo, eu sou agora advogado, sou arquiteto, aleluia, irmão. Ô, glória. Sou embaixador, sou pastor, sou diácono, sou obreiro. Eu sou. Nós não somos nada perante o Senhor, porque Ele pega aquele que é e que não é e iguala todo mundo. Então, todo conhecimento, como Ele fez com Paulo, como aquele que não tem conhecimento, mas aquele que entende o que é a graça, esse avança, ele vai longe. Independente de ter ou não ter diploma, conhecimento.
E aí ele fala, no versículo 5, de um assim me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. É o entendimento. A segunda coisa, para que eu não me exalte. Versículo 7, e para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear. Porque, como eu falei, o pouco que a gente recebe, a gente já se exalta. Agora eu estou na portaria, me respeitem. Uma brincadeira, o Douglas. Está entendendo? Porque a gente tem que ter cuidado, que parece que a gente dentro de nós tem uma questão de aceitação. Eu preciso ser reconhecido. Eu preciso que vocês me reconheçam. Ó, eu estou aqui. Está vendo? Eu sou alguma coisa agora. Me respeita. Parece que a gente não teve respeito, aí agora eu preciso do respeito. Eu preciso ser valorizado. E aí Deus, ele precisa que a gente fique num patamar mais baixo para ele tratar. E por isso é necessário, às vezes tem coisas da nossa vida que não acontecem para que, porque eu sei que se eu tirar isso da tua vida, você vai embora da minha presença. Porque eu conheço o teu coração. O teu coração não é de todo ainda meu. Você ainda tem outros amores. Que eu sei que se eu der para você, eu vou te perder. Quantas vezes a gente fala, Senhor, que seja feita a minha vontade, não a sua. Que a gente quer a nossa vontade, não a dele. A gente tem medo de orar que seja feita a tua vontade. Não, eu vou perder alguma coisa. Não quero perder. A gente tem medo de fazer esse tipo de oração. Porque ninguém quer sofrer, ninguém quer perder nada. Por quê? Aí vem aquela palavra de rejeição. A gente já foi tão rejeitado, já perdemos tanta coisa, eu não quero mais. Eu não quero sofrer mais, não quero passar por isso, por aquilo, chega. E aí por isso é muito difícil nós entregarmos a nossa vida ao Senhor. É muito difícil a gente entregar o controle da nossa vida para Ele, para que Ele fique realmente no controle, no comando. Porque se nós não fizermos isso, queridos, as coisas não vão mudar. Não vão mudar. Nós seremos pessoas rudes, vamos continuar sendo pessoas rudes. Nós seremos pessoas teimosas e vamos continuar teimosos. Nós seremos pessoas mentirosas, vamos continuar pessoas mentirosas. Nós vamos fazer de conta que a gente obedece e a gente não obedece a nada. E assim a gente vai levando a vida. A gente vive dentro de uma zona de conforto. Até aqui a gente vai levando, amado, oh bênção, glória a Deus. Eu estou dentro daquela zona de conforto. Mas quando o Senhor nos confronta, aí vem para fora quem está aqui dentro. Assim é a gente, cara. Eu já falei, me dá vontade de chegar e fazer umas pegadinhas. Ó, você vai chegar e confrontar fulano naquela área, só para ver como é que vai. Tem um ali que quica à toa, aquele ali atrás. Fácil. Brabinho que só, mas Deus está tratando, já foi mais. Mas é assim, a gente precisa entregar para Ele. Terceiro, para que serve um espinho na nossa carne? Para nos colocar de joelho. Porque se Ele tirar o espinho, ninguém vai mais para o joelho. Ninguém vai buscar a presença dEle. Se eu tiver tudo resolvido, eu paro. Para quê? É por amor que nós estamos aqui?
Isso seria o ideal, né, gente? Por gratidão, por amor, independente que minha vida esteja acontecendo com ela, mas é por amor, é por gratidão. Se Deus fizer, eu continuo grato a Ele. Se Deus não fizer, eu continuo grato a Ele. Assim precisa ser a nossa vida. E por isso que Deus quer que a gente entre nesse lugar, a graça dele. Para que a gente venha entre esse entendimento, para que a gente possa viver o seguinte: olha, Senhor, minha justiça é trapo de imundície. Pode passar o rolo em cima, não estou nem aí se vai doer, não vai, eu confio em Ti, eu quero é o Senhor, eu sei que Tu és um Deus que me ama, eu sei que é um Deus que está olhando lá na frente, e o que o Senhor fizer com a minha vida, que assim seja. Já estou vivendo é no lucro, só não me tire a alegria da salvação, como Davi falou. Então, assim, o Senhor está nos tratando para levar para um lugar onde a gente possa ter mais intimidade com Ele, conhecê-lo, prosseguir conhecendo, tendo experiências com Ele. Que não pense você, querido, que chegando aqui recebendo a palavra, não vai te dar uma carteirinha que agora você vai ter novas experiências com Ele. Não vai ser assim. É buscando, é chegando, se entregando, é obedecendo a sua palavra, é chamando para a nossa vida aquilo que está na palavra. Porque senão nós vamos continuar sempre com a nossa justiça própria, e a justiça de Deus não entra e não muda. E aí nós vamos viver, sabe, na porta do reino de Deus, mas a gente não entra e nem sai, porque a gente tem temor, eu não quero perder a salvação, eu não quero isso, eu não quero aquilo, mas não se entrega, verdadeiramente a gente não entra no reino, a gente não se entrega, a gente não vai totalmente, a gente sempre fica ali, porque ainda tem coisas dessa terra, desse mundo, da carne, que nos segura ainda. Algumas coisas que a gente não abre mão, que a gente precisa abrir mão, mas que a gente precisa perder para ganhar Ele. E é um processo a nossa vida. É um processo que passa, sabe pelo quê? Confiar. E o Senhor sempre vai nos levar para situações para você confia, vai à frente, vai adiante, vai avante, ou você vai parar, ou você vai chegar e retroceder. Cabe a nós buscarmos esse reino, mas não adianta que eu não posso entrar nesse reino e trazer uma bagagem do mundo. Eu preciso ser transformado por esse reino, pela graça de Deus, ela tem que me atingir. Que é esse amor incondicional do Senhor, que está preparado para nos perdoar desde a partir do momento que eu abro a mão e eu me arrependa. Porque não adianta eu chegar com as palavras maravilhosas, mas chega o marido, dá um toque em casa e... Ou chega a mulher, dá um toque no marido, calma. A palavra nos diz para sermos calmos, né? Mansos de coração. E vamos exercitar quando? Ou sempre é o que está aqui dentro que fala mais alto, é aquilo que está aqui dentro que eu boto para fora. Ai, porque eu não aguento, você acaba comigo, você sempre fala coisas para me tirar do sério, mas porque a gente precisa se exaltar nas fraquezas nossas. A gente está muito carnal, está muito achando, o meu acho, é o que eu penso, é que está dominando a minha vida.
Por isso tudo me incomoda, tudo me irrita, tudo me faz eu explodir, tudo, sabe, me tira do sério. Não está fraco, está cheio de si, acha que é o dono da verdade. Não pode ser contrariada, não pode ser contrariado, porque senão explode. Tem que andar com essa pessoa falando, sabe? E não, se falar isso, sabe? Fala nesse assunto não. Meu Deus! Cadê o reino de Deus? Cadê a graça de Deus se manifestando, fazendo a diferença? A gente precisa trazer o reino de Deus. A graça tem que se manifestar, como o Senhor falou, a minha graça basta, porque tudo se resume a isso. Porque nós vivemos através da graça, a graça é perdão, a graça é vida eterna, a graça é a ressurreição de Cristo, é a manifestação do poder de Deus na nossa vida. Mas eu preciso entrar nisso, para que esse poder possa se manifestar na minha vida, porque senão é eu que estou sempre nas decisões, no comando de tudo. E aí as pessoas olham e falam, meu Deus, quem é essa pessoa? É um bicho brabo, mas não é filho. Porque como é que a gente vai falar de filho de Deus que age igual um troglodita, igual um bicho solto? Filho de Deus age assim? A gente se avalia e fala assim, poxa, eu estou agindo como um filho de Deus? Crendo que eu tenho um pai? Ou então a gente não crê, gente. Ou então nós estamos aqui, eu creio até aqui. Daí para frente aí já é difícil, eu não cheguei nesse nível. É assim que é? Será que é assim? Será que nós estamos vivendo dessa forma? Será que nós estamos vivendo só parte do Evangelho? Será que a coisa mais profunda já não chegou nesse nível para mim? Não é para mim? Será que a gente está vivendo assim? Será que a gente está vivendo, né, como já foi pregado aqui, comendo só as partes boas do cordeiro, mas o tutano, as entranhas do cordeiro, ninguém está querendo comer? Porque a ordem era para comer o cordeiro todo, por inteiro. Nós precisamos se submeter à vontade de Deus. Nós precisamos, sabe, obedecer. Nós precisamos de baixarmos a nossa bola. Nós precisamos. Teve uma época que eu mesmo não estava me suportando de tão reclamão que eu estava. Porque a gente faz as coisas tanto no automático que estava difícil de eu conviver comigo mesmo. E a gente entra nesses automáticos da vida, e a gente, se não tomar cuidado, a gente vai embora e sai atropelando todo mundo. E a gente precisa, Senhor, me perdoe. Se tiver que se gloriar, seja nas minhas fraquezas. Porque tudo que faz é o Senhor. Tudo que modifica é o Senhor. Tudo que transforma na minha vida é o Senhor. É pela graça. É a manifestação da graça dele na nossa vida. Amém? E a última coisa, os levitas já... Tem levita aí? Pode vir. A quarta coisa está no final do versículo 9. Ele, porém, me disse, a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Deus. É quando eu estou fraco, o poder de Deus se manifesta. Nas minhas fraquezas é que o poder deles vai se manifestar. Entende que eu tenho que diminuir para que ele cresça? Entende que eu tenho que me subjugar
para que a vontade dele, a gente possa ver a manifestação do poder de Deus na nossa vida? Entende que precisa algo acontecer primeiro na nossa vida para que o poder de Deus se manifeste? Entende, mulheres, que de repente você tem que se submeter ao teu marido, mas é por amor a ele, para que o poder de Deus se manifeste na vida dele? Entende, homens, que você também tem que se diminuir para que o poder de Deus possa se manifestar na vida dela? O problema é que nós queremos resolver, queremos ser Deus. É como se a gente senta no trono achando que o trono está vazio. O trono não está vazio. O trono não está vazio, ele continua lá. E a gente está fazendo coisa que não cabe a nós. Mães estão intercedendo pelos seus filhos, mas é do jeito dela. E Deus quer entrar com poder nessa situação, mas ele fala: mãe, sai de cena, apenas ore, vai para o joelho, chore na minha presença e deixe a manifestação do meu poder nessa situação, para que você possa me glorificar. A questão que mãe, pai, ele tem uma relação muito forte, né, de envolvimento com as situações. É difícil de chegar e sair e vendo uma situação acontecendo. Automaticamente a pessoa quer chegar, entrar e fazer acontecer, tentar mudar, tentar dar o seu jeito. Mas mães e pais, não atrapalhe a manifestação do poder de Deus. Dê espaço para o Espírito Santo agir. Dê espaço para o Espírito Santo agir, amém? Está todo mundo olhando para a letra. Até eu. Ai, Jesus. Mães e pais, dê espaço para a manifestação do poder de Deus. Não atrapalhe. E pior que é com as melhores das intenções, amém, mas está atrapalhando. Ah, mas eu estou dando aqui, eu conheço, eu tenho o que, eu posso contribuir. Não, se afasta. Porque o envolvimento emocional atrapalha Deus. Atrapalha. Entrega essa situação. Entrega verdadeiramente, porque senão esse espinho vai continuar na sua vida. E tem espinhos que o Senhor quer tirar, mas depende de um posicionamento nosso, e a gente precisa entregar. A minha graça te basta. O Senhor está falando: ei, a minha graça te basta. Ah, não, mas fica quieto. A minha graça te basta. Ah, mas a minha graça te basta. Entenda o que é graça. Entre nela e você vai ver o poder da glória de Deus se manifestar. Essa é a proposta. Mas enquanto nós ficarmos na frente do Espírito Santo, ali, querendo, atrapalha. E isso passa por uma coisa chamada fé, confiança. De a gente chegar e sair e entregar para Ele a situação. Uma situação que machuca geralmente a gente. Uma situação que quando a gente vê, ela traz um incômodo terrível, mas mesmo assim, o Senhor está falando: a minha graça te basta. Precisamos entregar. Confia que nós vamos ver a manifestação do poder de Deus. Confia que você vai ver a manifestação do poder de Deus. Entrega.
precisamos entregar, queridos. Confia. Paulo orou 3 vezes e o Senhor falou para eles: a minha graça te basta. Você vai aprender a baixar e vai me glorificar nas suas fraquezas. Eu não sei qual é o espinho que você tem, querido. Eu não sei o que o Senhor vai te tratar, está te tratando. Mas Ele está te dando um recado. Aprenda a viver através da minha graça. É a minha graça que te basta. Não fique isso aqui. Não, é minha graça. É simples. É muito mais simples que a gente imagina, mas é uma coisa que depende de um ato, uma atitude de entregar. É uma entregar minha vida, eu confiar essa situação, para que Ele possa assim se manifestar e fazer tudo novo. Hebreus 12:15 fala: cuidado, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Olha o recado, tá? Ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Sabe qual é o recado? Toda dor, todo trauma, toda rejeição, tudo aquilo que feriu a tua alma, não pode tirar você da graça de Deus. A graça de Deus é maior do que tudo isso. A graça de Deus que é a solução. É ela que vai chegar e vai te curar, vai te restaurar, vai te transformar, vai trazer cura para essa situação. A questão é que a gente se afasta, porque a gente só olha o problema, aquilo que nos feriu, aquilo que nos magoou, aquilo que nos traiu, e a gente se fecha e não confia em ninguém, inclusive em Deus, ao ponto de não entregarmos aquilo que precisa ser entregue para que Ele possa entrar e que manifestar o poder dEle. Não se prive, queridos, da graça de Deus. Vamos entrar na graça de Deus. Vamos entrar no reino de Deus. Esse reino que nos perdoa quando a gente se arrepende. O reino que traz transformação, restauração e que nos leva para a vida eterna. Vida eterna. Mas temos que passar por aí. Primeira Coríntios 15:10, Paulo fala: pela graça de Deus, porém, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito, mais do que todos eles, todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Ele reconhecia que eu sou o que sou, pela graça de Deus. Que a gente um dia possa falar isso: eu sou o que sou, pela graça de Deus na minha vida. A graça de Deus não foi em vão na minha vida, mudou a minha vida. Quando a graça de Deus entra, você não entende, você era uma pessoa rude, braba, e de repente você está uma pessoa mansa, e você não entende, porque a palavra aqui diz coisas que não dá para traduzir, acontece na nossa vida quando a graça entra. E aquela pessoa que era cheia de vergonha, tinha medo, de repente ela começa a andar de uma forma ereta, uma postura diferente, porque ela começou a restauração da identidade dela como filho.
e ela anda como tal. Isso é a graça transformadora das nossas vidas, que não dá para a gente explicar como é que foi. Acontece, porque a gente entrega, deixa Ele fazer, e Ele começa a transformar e fazer. O problema é que a gente começa, quando a gente chega para Jesus, há mudanças, isso acontece, só que chega uma hora que a gente para. É como se está bom, mas tem muito mais. Tem muito mais que Ele quer fazer. Ah, você é uma pessoa boa? Legal, que bom que você é uma pessoa boa. Nunca matou ninguém, não quer o mal de ninguém. Lindo, maravilhoso. Mas tem muito mais. O reino de Deus, ele é muito imenso para nossas vidas, queridos. O reino de Deus é um reino que acompanha sinais, prodígios e maravilhas para aqueles que creem, para aqueles que querem mais, para aqueles que não aceitam onde estão, para aqueles que falam assim: não, Senhor, eu quero sim, eu quero aprender a glorificar o Teu nome nas minhas fraquezas. Eu quero sim, Senhor, aprender a diminuir, para que o Senhor se manifeste, para que as pessoas, quando olharem para mim, não me verem, mas ver Cristo, a esperança da glória de Deus. Aleluia, vamos adorar o Senhor. Adore aí. Lamento por viver indiferente. Lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor. Abro o meu coração a Ti. Lamento por viver só pra mim mesmo. Lamento por não ver que és meu sustento. Leva-me ao primeiro amor. Abro o meu coração a Ti. Só quero a Ti e nada mais, nada mais, nada além de Ti. Só quero a Ti e nada mais, nada mais, nada além de Ti. Só quero a Ti e nada mais, e nada mais, nada além de Ti. Só quero
ti. Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe do poder do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Entre eles todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Deus, porém, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com quem nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou com Cristo, pela graça sois salvos. Nada mais, nada além de ti, só quero a ti, e nada mais, nada além de ti, só quero a ti, e nada mais, nada além de ti. Aleluia. Queridos, essa palavra, ela começou ontem. Eu estava com uma pessoa e a gente conversando aí falou, poxa, sabe, tem algumas coisas na minha vida que eu achava, alguns desejos que não estavam mais comigo e continuam. E eu penso que estava já livre, mas estão aqui dentro ainda. Eu falei, é pela graça. Falei para ele, é pela graça. Tem coisas que a gente não vai conseguir sozinho, queridos. E eu falei para ele, esse espinho que está aí dentro vai estar sob o controle da graça de Deus, para que você não se afaste dele. Pode ser que ele tire, mas sempre vai ter alguma coisa que nos afasta, nos leve para a presença dele, porque ele quer intimidade. E lembre-se de uma coisa, com muito temor e tremor falo isso, lembre-se de uma coisa, ele vai te atrair de um jeito ou de outro, ou por bem ou por mal, porque ele é pai e quer o filho do lado, ele quer a sua dependência dele, ele não quer filhos rebeldes, ele não quer filhos dando cabeçada por aí, ele vai te atrair de um jeito ou de outro. Não pense você que ele vai conceder coisas que vai te afastar dele. Não. Se muito dinheiro você vai continuar com Deus, ele vai te dar muito dinheiro, ele vai deixar as portas se abrirem na sua vida. Mas se muito dinheiro te afastar, meu querido, vai ser portas fechadas da tua vida. Porque ele é um Deus zeloso. Ele é um Deus que tem ciúme de você. E ele te quer de um jeito ou de outro. Fica com essa palavra, que Deus te abençoe, te guarde, porque ele te ama, ele te ama, ele te ama. Os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Só Ele que vai nos satisfazer. Só quero a
ti, e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a Aleluia. ti, nada mais. Como é bom saber que tem um Deus que nos ama tanto, queridos. Nada além de ti. Ah, querido. Ele quer intimidade. Ele quer relacionamento. Nada mais, Busque. nada mais, Aprenda mais da graça de Deus. nada além. Se informa. Vai buscar. Na internet tem tanta coisa. Mostra para ele. Senhor, eu quero aprender. Eu quero entrar. O que é isso? Minha graça te basta? Como assim? Vai mais. Mostra que você está interessado nele. Se aproximar mais. Amém. Aleluia. Queridos, aqueles que quiserem dizimar e ofertar, fiquem à vontade. Terça-feira nós temos nossa sala de oração aqui às 20 horas. Você que nunca veio, venha. Você que está fazendo faculdade, glória a Deus. Mas se não tiver aula, venha. Quinta-feira nós temos nosso GH. Você que ainda não frequenta, vá. É necessário para a sua vida em comunhão com a família do Senhor. Você criar laços. Dia 14. Calma. Dia 14 de junho, né? Nós vamos começar parábolas. De junho. Nós vamos começar parábolas na escola bíblica. Um novo módulo. Então é uma boa desculpa para você que não vem passar a vir. Amém? Rapaz. Meu Deus. Dia 14 de junho começa o módulo Parábolas na escola bíblica às 17h30. Uma ótima desculpa para você que não estava vindo. Entendeu, Tiago? Agora você vem. Aleluia. A gente brinca assim com as pessoas que nós amamos. Por isso que eu brinco com todo mundo. Mulheres, dia 23, sábado, 16 horas, tem oficina de autoestima. É cura, tratamento de cura. Então, dia 23, às 16 horas, mulheres, oficina de autoajuda, tratamento, cura. 6 de junho, vocês sabem o que tem dia 6 de junho? Eu ia dar justa causa aí para meia dúzia, isso aí. 6 de junho, aniversário de um pastor aí. Nós estamos colocando um convite lá dentro do Jesus Hope, lá do grupo. Você tem que clicar no convite e fazer a sua inscrição. Não pense você que vai chegar aqui e vai entrando assim, não. Brincadeira. É para que a gente tenha saber quantos comilões vem, quantos convidados vão estar aqui, tudo, para a gente se organizar, gente. Tá? Por favor, entre lá no link e faça a sua inscrição, tá bom? Batismo, a turma começa quando? 14 de junho, no horário da escola bíblica, aqui, aqueles que vão se batizar, querem se batizar, procurar pastor Zezito, pastora Rossana. Amém? Entenderam todos? Qual foi o primeiro aviso que eu dei? Sala de oração, terça-feira. Amém, queridos? Vamos orar aqui pelos dízimos e oferta. Estenda a sua mão. Senhor, esse momento também tão importante,
porque nós estamos com as portas abertas. É porque o Senhor quis, o Senhor quer, e a gente está aqui para obedecer a tua vontade, fazer o ID. E é através dos teus filhos que o Senhor usa, Pai, para abençoar essa obra. Te agradeço. Por isso eu peço que o Senhor dê em dobro para cada um, aqueles que puderam e aqueles que não puderam dizimar e ofertar. Eu declaro, Senhor, as portas abertas, celeiros cheios sobre a vida de cada um aqui. E eu te peço, Senhor, que dá-nos, Pai, sabedoria para administrar, Senhor, tudo aquilo que chega para nós, para pagarmos as contas, tudo, e ainda sobrar para abençoarmos vidas, em nome de Jesus. Amém. Senhor, nós queremos te agradecer por essa noite, por esse banquete, Pai, que é a tua graça. Que o Senhor possa abrir o nosso entendimento de saber que a gente precisa diminuir, que a gente precisa nos glorificar nas nossas fraquezas, para que o Senhor possa sobressair, para que a gente não pegue a glória para nós, mas que a gente devolva a glória para Ti, porque tudo aquilo que é feito na nossa vida é o Senhor que faz. Nós somos apenas canal, Pai, para que o Senhor possa fazer aquilo que precisa ser feito. Leva-nos, Senhor, para uma semana de busca incessante, Senhor, da Tua face, da Tua presença. Que só assim nós seremos transformados de glória em glória, para glorificar o nome de Jesus Cristo de Nazaré, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.